Mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. E hoje eu quero trazer para vocês um episódio bem didático e ao mesmo tempo com bastante valor. Eu quero trazer para vocês aqui o local onde eu realmente faria aporte hoje, se eu tivesse começando a investir. Eu sei que muita gente talvez esteja passando por dificuldades, eu sei que muita gente por hora até perdeu o emprego, mas algumas pessoas receberam algum dinheiro, alguma indenização e me procuraram e eu resolvi gravar esse episódio aqui como se fosse uma consultoria, entregando um valor aqui enorme e decidindo por você e explicando aqui por A mais B onde realmente eu iria colocar esse dinheiro que você está recebendo dessa rescisão, que você está, de alguma forma, vendeu algo para poder ganhar respiro e sobrou dinheiro. Então é esse lugar onde você vai guardar esse dinheiro agora para atravessar essa crise que a gente ainda não sabe se acabou ou não, ou aonde ela pode chegar, né? Inclusive eu vi esses dias um vídeo, uma propaganda de um shopping em Blumenau, se eu não me engano, e ele foi reaberto e o vídeo mostra que muitas pessoas foram ao shopping, de alguma forma consumir e tal, e aí deu-se uma esperança que existe um consumo reprimido. Se existe um consumo reprimido, existe uma possibilidade de ascensão da economia mais rápida. Mas o fato é o seguinte, eu já falei isso aqui até em outras lives, né? Com o Felipe Rocha nas quintas-feiras, onde a gente tem um programa chamado Reprogramação Financeira, e toda quinta-feira a gente faz uma live. E lá eu falei o seguinte, tem empresas que ainda nem sabem que já quebraram. Você pode até comprar uma calça que estava precisando, ou uma camisa para ir ao trabalho, algo desse tipo, que estava ainda... acabou acontecendo a quarentena, acabou acontecendo esse isolamento social e você não pôde comprar essa calça, essa roupa. Algumas pessoas precisaram comprar, né? E talvez agora um pouquinho maior, com um número um pouquinho maior, né? Que ficou em casa mais tempo. Mas brincadeiras à parte, e um exemplo aqui, que a economia não roda perfeitamente, né? E ao cinema, né? Aquela calça que você estava precisando, beleza, você vai repor, vai girar essa economia agora. Mas ir ao cinema, você vai conseguir ir 5 vezes, porque passou 2 meses em casa e você ir uma vez por semana, e agora você vai precisar ir 5 vezes para poder compensar esse tempo que ficou para trás? Então, esse e outros setores ainda, que por hora já se ajustaram, que por hora já tomaram alguma postura, já definiram estratégias, ainda vão poder atravessar essa crise, mas outros setores ainda vão demorar a entrar no eixo novamente. Então essa crise, ela não necessariamente, essa crise financeira, né? A crise da saúde é uma questão mais médica, eu não quero entrar nesse viés, né? Mas a crise financeira, né? A crise econômica, ela vai se perdurar, ou eu posso estar errado, né? E ela pode se perdurar aí por menos tempo, mas eu acredito que muita coisa ainda vai se perdurar por mais tempo. Essa dívida, essa geração de capital que está acontecendo, ela pode se estender mais e acabar prejudicando mais gente ao médio e longo prazo. Diferente de alguns economistas que acreditam que pode acabar mais rápido, né? Que a recuperação vai ser rápida, assim como a queda foi muito rápida. Resumindo, né? Diante desse cenário de muita incerteza, só existe um ativo no Brasil, onde você consegue realizar um investimento, ou seja, pegar aquele capital, aquele dinheiro que está sobrando de algum canto que você quer guardar e quer rentabilizar um pouquinho mais que a poupança,
Detalhe, rentabilizar mais que a poupança não é vencer a inflação, porque a poupança hoje nem vence a inflação. Esse investimento que eu vou dizer aqui para vocês, ele pode vencer a inflação, até porque essa própria demanda reprimida pode não inflacionar as coisas, mesmo com essa impressão de dinheiro que está... Essa impressão não, né? Essa demanda de dinheiro que está sendo entregue de maneira massiva à população. Então é o seguinte, né? Primeiro devemos pensar nos títulos públicos. E nesse caso em especial, no Tesouro Selic. Mas, Davidson, por que o Tesouro Selic? E eu vou falar somente dele hoje. O Tesouro Selic, ele é um tesouro, ele é na verdade um título público que ele já é pós-fixado. Ele acompanha a variação da taxa Selic. Para quem ainda não sabe o que é a taxa Selic ela é a taxa mãe, a taxa que rege a economia. E essa taxa, ela é responsável por outras taxas, ela é o parâmetro para que outras taxas se acomodem olhando para ela, se baseando nela. A inflação, por exemplo, é outro índice que depende dela, né? Quanto menor ela for, mais estímulo ao consumo acontece, mais estímulo à dívida acontece, mais trabalho acontece e isso resume menos inflação. E o contrário é verdadeiro também, né? Quando ela sobe, ela reprime o consumismo, reprime os empréstimos, reprime as empresas de pegar dinheiro, as dívidas ficam mais caras, menos pessoas se endividam, menos pessoas gastam, menos pessoas ganham. Isso pode aí travar mais a economia. Então é o seguinte, por que simplesmente o Tesouro Selic e não o Tesouro IPCA e não o Tesouro pré-fixado? Porque ele é o único e ideal para reserva de emergência, mesmo com a Selic subindo ou mesmo com a Selic caindo, baixando, ele vai ter uma rentabilidade sempre positiva. O Tesouro Selic vai ter sempre uma rentabilidade positiva. Para não dizer sempre, eu vou dizer que no primeiro dia, no segundo dia ainda, pode ocorrer uma defasagem devido ao IOF, a umas contas lá, que se eu for explicar aqui agora vai ser só um podcast para isso. Então, ele não sofre marcação a mercado. O que é marcação a mercado, Davidson? Isso aí já é outra aula também. Então, eu não estou aqui para ensinar todo do tesouro, dos títulos públicos, senão você vai aqui sair pior do que quando entrou. Foca no título público Tesouro Selic. Hoje, nós temos um aplicativo oficial do Tesouro Direto. Se você está me ouvindo, ou se você está me vendo aqui no YouTube, me pede o link correto que eu vou te entregar o link sem fazer o menor esforço. Você pode ir lá na App Store, você pode ir lá também na loja lá do iPhone, na loja do Android, você vai achar lá. É o Tesouro Selic, Tesouro Direto, melhor, né? Tesouro Direto, é o aplicativo oficial do Tesouro Direto. O Tesouro, o título público, nada mais é do que um programa de negociação de títulos públicos para pessoas físicas por meio da internet. Então você, da sua casa, do seu computador, você pode comprar títulos públicos. Entra no site do Tesouro Direto. Lá, inclusive, tem um curso gratuito. Vê bem, pessoal. Tem um curso gratuito. Você vai entender como funciona. Foca em entender como funciona o Tesouro Selic. Ele é um dos títulos, ele é um dos títulos mais seguros do país. É a dívida que o país, a nação, emite para com seus credores. É a forma que o governo se endivida para pegar dinheiro e promover melhorias para a sociedade. Essa é a estratégia lógica principal. Então, antes não existia isso, agora pessoas comuns conseguem acessar. A renda fixa nada mais é do que você emprestar dinheiro a alguém de forma regulamentada, de forma regularizada.
de forma fiscalizada, vamos dizer assim. Então, emprestar dinheiro a renda fixa é emprestar dinheiro. E dessa vez, você escolhendo um título público, você está simplesmente emprestando dinheiro para a nação brasileira, para o país como um todo. Assim como o CDB, um certificado de depósito bancário, você está comprando uma dívida de um banco. O banco está emprestando dinheiro para você. E em outras modalidades, ainda em renda fixa, a poupança é também um título privado emitido por bancos. Só que a poupança tem regras específicas. A poupança, por ser vamos dizer que seja um investimento, ele é o mais popular, o mais comum. Então, como a demanda é muito alta, os bancos oferecem, ou a regra para a poupança é essa, né? É que ela rende 70% da Selic mais TR. Essa TR já está zerada faz tempo. Então, hoje, a poupança rende 70%. Não é nem da Selic, é 70% de CDI. Porque o Selic e CDI, eles andam muito próximos. O CDI, ele é um ponto over da Selic. Se a Selic hoje é 3,75, o CDI está em torno hoje de 3,65. Você pode ir no site do Banco Central, inclusive, verificar isso. bcb.gov.br. Ao invés de você ficar só escutando ou vendo alguém falar sobre finanças, sobre educação financeira, visita a página do Tesouro Direto. Lá tem um curso gratuito. Tem gente vendendo curso de aplicar no Tesouro Direto. E tem um curso gratuito no próprio site do Tesouro Direto. Tem gente que não entende como a poupança funciona, como é que essas taxas funcionam. Vai no site do Banco Central. O Banco Central é bcb.gov.br. Lá você vai ver inflação, Selic, CDI, vai ver tudo, todas as taxas que o Brasil hoje está rege, né? Então, se você tivesse um dinheiro hoje, um capital, você emprestaria para uma empresa privada ou para o Estado brasileiro, para a Federação Brasil. Então, pensa direitinho e vê se você não acha mais viável emprestar ao Brasil, ao governo, né? Independente de viés político. Não é essa pauta que a gente está trazendo aqui agora. A única empresa, se formos caracterizar como empresa, que pode se endividar é o Estado. Por quê? Porque ele tem como seu maior aliado a própria população. Ele nunca vai morrer. Essa é a única certeza. Mais pessoas vão nascer, mais pessoas vão trabalhar, mais pessoas vão pagar impostos e mais pessoas que já pagaram impostos, além de se beneficiar com as obras onde esse dinheiro está sendo aplicado, as pessoas que realmente já estão, né, vivendo agora, se estão beneficiando, as pessoas que vão vir depois também vão se beneficiar. Um exemplo, se o Brasil pegar o dinheiro do Tesouro e construir uma BR, as pessoas que usufruírem da BR agora, que pagaram os seus impostos, e as pessoas que ainda vão pagar os seus impostos também vão usufruir dessa BR. Então, essa é a lógica da estratégia, né? De mais pessoas mover essa máquina pública, né? Então, o Tesouro Selic, ele é uma renda fixa, ele se caracteriza como renda fixa e você empresta dinheiro para o Estado soberano. Ou seja, o risco de você investir em um título público, ele é o risco sistêmico, o risco do Brasil quebrar. O risco do Brasil deixar de ser Brasil. Desde que isso pode acontecer, isso aí eu também não sei. Por quê? Porque isso nós vivemos algo hoje, uma pandemia, algo novo para todo mundo. Se você for de novo lá no site do Tesouro Transparente, você vai ver a dívida pública. A dívida pública, os gastos do governo. E você pode ver que a dívida só aumenta. Então, se ele é um título público de um país devedor,
existe um risco. Ponto final. Não existe investimento sem risco. Até o título público mais seguro do nosso mercado financeiro hoje, que mesmo com a Selic caindo, ou mesmo com a Selic subindo, a sua rentabilidade no final, ela é sempre positiva, é o Tesouro Selic. Você está emprestando dinheiro para o Brasil. E com isso, o Brasil, né, inclusive agora que o Brasil está demandando dinheiro para a saúde e está evitando todos os esforços de onde for possível e onde for autorizado e onde for entendível para as pessoas estratégicas que estão tomando essas decisões. Também não venho aqui com nenhum viés político. Essa demanda, né, está aumentando. Então, o país por si só está precisando se capitalizar mais. E os títulos públicos é onde o governo capta dinheiro. Então, ele é o título mais seguro do país. A liquidez do título público, né? Isso é importantíssimo. As pessoas usam o título público, o Tesouro Selic, por sinal, como sendo uma palavra ou um local, um porto seguro muito grande, esquecem que existem finais de semanas, sábado, domingo, existe uma demora de ordem de pelo menos um dia. Se você olhar lá, é D mais um, mas isso significa que é um dia. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast na sexta-feira pela manhã, e se você solicitar o resgate hoje, não há garantia que você consiga rever esse dinheiro ainda hoje. Se for antes de meio-dia, o saque pode ocorrer para a sua conta na corretora e você resgatar. Se for mais de meio-dia, principalmente se for mais do que 2 horas da tarde, essa ordem ela pode atrasar e não ocorrer hoje. Ela só vai ocorrer no próximo dia útil, que é segunda-feira. Então, se você está precisando de dinheiro para o final de semana e o seu dinheiro está no Tesouro Selic, você vai resgatar ele na sexta-feira à noite ou vai resgatar ele no sábado, você não vai ter acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro precisa sair do tesouro e ir para a sua conta na corretora e de lá você sacar para o seu banco. Então, esse um dia útil, esse um dia a mais, é justamente esse dia útil que você precisa. Então, é óbvio que faz necessário você deixar algo na poupança, na conta corrente, ou se você tiver um controle do seu dinheiro, você poderia deixá-lo totalmente no Selic e usar o cartão de crédito. Se você tem o controle, você pode sim usar o cartão de crédito. Mas se você não tem, deixa um pedaço, alguma parte. Quanto você gasta? Quanto é que você gasta no final de semana? Deixa disponível, tá bom? Vale ressaltar que você pode investir com pouco dinheiro. Hoje o investimento lá é um pouco mais de R$100. R$105, se não me engano. Antes de eu gravar esse podcast aqui era 125 e um pouquinho. Ele é uma taxa pós-fixada, mesmo com o vencimento para 2025. Você pode solicitar o resgate hoje, 2020. Se você não fizer nada até 2025, ele vai voltar automaticamente para sua conta. Mas se você quiser, você pode resgatar antes. A data que ele está oferecendo é a data que ele vai rentabilizando e lá ele te devolve. Sabe por que isso acontece? Porque existe uma tabela de imposto de renda que muitas pessoas se esquecem. Em até 180 dias, você paga uma alíquota de 22,5% dos seus rendimentos. 22,5% dos seus rendimentos. Se for de 181 até um ano, que é 360 dias, você paga somente 20%. Então, se você resgatar daqui a 6 meses, ou 6 meses e um dia, você já vai pagar menos imposto do que agora. Se você resgatar depois de um ano, menos imposto ainda. 1 ano e meio, 2 anos. Ao passo que, no final de 2 anos, você vai estar resgatando com a menor taxa de imposto de renda, que é de 15%. Tá bom, turma? O nome
que você vai encontrar lá é Tesouro Selic tal. Né? Você pode estar ouvindo esse podcast, inclusive, depois que ele lançou outro lá. Então, o Selic, Tesouro Selic, quer dizer que ele é indexador, né? O indexador desse título é a Selic. E não adianta você fazer conta ou querer acertar ou errar. É o seguinte, o Copom se reúne a cada 45 dias e a taxa Selic muda, ou não, mas ela normalmente ela muda, ou para cima ou para baixo, ou meio ponto, ou 0,25, ou 1 ponto, depende das medidas do governo, depende de como está a economia. Então, a cada 45 dias, o Copom se reúne e pode mudar a taxa Selic. Se a taxa Selic muda e o seu tesouro indexado, que é indexado ao Selic, ele vai sofrer alterações. Porém, se for o Tesouro Selic, ele vai sempre crescer. Se a Selic cair, ele vai crescer menos. Se a Selic subir, ele vai crescer mais. Os outros títulos eu vou deixar, inclusive, para outro podcast, se for o caso. Quiser começar, está sobrando dinheiro, não sabe de nada, ainda vai se capacitar, abre uma conta em uma corretora. Aí já vai outra pergunta, Davis. O que é corretora? É seguro? Corretora nada mais é do que uma agência especializada em investimentos. E, consequentemente, não tem conta corrente, não é banco, não faz empréstimo. Ela é o contrário, ela capta dinheiro para emprestar para os outros, vamos dizer assim, né? Ela é um intermediador para você acessar a Bolsa de Valores. Ninguém pode investir numa empresa ou numa Bolsa de Valores direto, tem que passar por uma corretora. Existem diversas corretoras no mercado. Pesquisem, estudem, abram uma conta que é gratuita. Abrir uma conta é gratuita. Abra uma conta. Provavelmente você vai fazer um perfil de investidor lá, para saber se você é moderado, se você é arrojado, se você é conservador. Então, se você quiser fazer sua análise de perfil, aproveita e abre uma conta na corretora e faz uma análise de perfil gratuita. Não paga nada. Se você gostar da corretora, do formato como ela funciona, você vai lá e mantém a sua conta aberta. Muito provavelmente, né, se for corretora, as taxas ou eram ou estão zeradas. Mesmo assim, se você for no site do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, você vai achar lá as instituições que ainda cobram para investir no Tesouro Selic. Então você não deve pagar para investir nos títulos públicos. Não deve. Por que não deve? Porque tem corretoras boas, tem bancos, inclusive, já que zeraram essa taxa, que é a taxa de custódia. Você não vai deixar de pagar taxa, nem vai deixar de pagar imposto. Isso é normal, tá? O imposto é de acordo com a tabela que eu falei, 22,5, 20, 17,5 e 15. São essas as reduções que vão acontecendo ao passar do tempo, a cada 6 meses. Você vai pagar uma taxa à Bolsa de Valores, que é de 0,25 ao ano. E tem outra taxa que as pessoas se esquecem, que é o chamado IOF. O IOF, ele é cobrado, sim, dentro de um prazo de 30 dias. Então, se você fizer investimento e num prazo de 30 dias você resgatar, ainda vai incidir IOF. Então, o Tesouro Selic é um tesouro pós-fixado. Acompanha a Selic. Muito conservador, muito conservador. Ele é tão conservador que, por vezes, ele não consegue sequer vencer a inflação. A inflação é a perda de dinheiro no tempo, né? Quanto mais tempo passa, menos seu dinheiro vale. Investir só por isso já é lógico. Investir só por isso já é muito lógico. Então, essa é uma sacada boa, né? Você precisa investir para vencer a inflação, porque o seu dinheiro está perdendo valor no tempo. E esse título é tão conservador que, por vezes, ele não consegue sequer vencer a inflação. Você sabe quanto você vai investir, mas você não sabe quanto você vai receber. Por quê? Porque o Selic muda a cada 45 dias. Como ele é o mais indicado e o ideal para a reserva de emergência, então não tem como errar, né? Escolher esse título é fazer uma excelente escolha. E não títulos privados. Os bancos privados. Você pode ir hoje no site chamado Banco Data. Pessoal, esse é o podcast que você deveria estar anotando, né?
já falei tanta coisa aqui interessante, nome de site, nome de banco, tudo mais, chamado Banco Data. Se você abrir essa página, é uma consulta pública, né? Você pode abrir lá, sem fazer cadastro, sem nada. Você vai digitar lá o banco que você tem um certificado, o banco que você deixa a sua poupança lá. Coloca o nome desse banco, clica, você vai abrir um relatório desse banco. Um relatório detalhado, com índice de Basileia, com lucro trimestral, quais foram os últimos anos que ele deu prejuízo, que ele deu lucro. E você vai se surpreender com o tanto de banco ruim que tem hoje no mercado e bancos grandes, famosos, né? Não vou dar nome aqui porque esse podcast vai ficar disponível por muito tempo e vai rodar aí o mundo e vai ter gente fora do país que escuta meu podcast, né? Pode ser que tenha conta nesse banco e acha que eu estou fazendo medo, né? A essa pessoa. Então vai lá. Eu tenho inclusive uma aluna minha que era apaixonada por um banco lá, perguntava a mim direto e eu abro o olho, esse banco ele não gera lucro. Esse banco não gera lucro, fica atenta. E isso no começo do meu curso, né? Quando eu falei que eu abri o relatório para ela desse banco, na minha aula lá de renda fixa, de títulos privados, ela ficou assustada, ficou com medo, quis tirar o dinheiro. Né? Eu sei que existe o FGC, para você ter ideia, o FGC aporta capital nos títulos públicos. O Fundo Garantidor de Crédito da Renda Fixa pega o seu volume de dinheiro e aporta no títulos públicos. Por quê? É o cofre da nação. Ele é simplesmente o mais seguro de todos. Se o Brasil vier a quebrar, tenha certeza que muitas empresas já quebraram, inclusive bancos já quebraram. Quando isso acontecer. Hoje bancos quebram. E o Brasil ainda continua. Por isso que existe o Fundo Garantidor de Crédito. Mas chegando aqui para o final, eu queria lembrar você que isso eu falei só do Tesouro Selic, tá? Pesquisa sobre o Tesouro Selic. Baixa o aplicativo, é bastante intuitivo, vai na página, é excelente. É uma ótima posição, é o lugar de começar. É de lá que você tira o dinheiro para investir em outro lugar. E por mais que seja renda fixa, por mais que as pessoas acham que renda fixa é fixa, o Tesouro Selic, mesmo sendo o ideal para a reserva de emergência, ele não é fixo. Não sei se você sabia disso ou não sabia, ou já entendeu aqui nessa aula, né? Se ela depende de uma taxa que se chama Selic. E se a Selic pode mudar a cada 45 dias, então eu não posso saber quanto que eu vou resgatar no final. Beleza? Tem um ágiozinho lá, 0,2, 0,3, vai aparecer lá. Isso quer dizer que o título está sendo oferecido por um pouquinho a mais, para assim ele atrai mais pessoas, ou o título está oferecendo um pouquinho a menos do que o Selic. Então isso quer dizer que ele está muito capacitado, né? Não está precisando de dinheiro. E aí ele baixa um pouquinho o ágio ou deságio do Selic, 0,0 alguma coisa. Isso é uma taxinha a mais que o governo quer mexer ali para incentivar ou desincentivar o investimento nesse título público, Tesouro Selic. Então, a palavra de ordem hoje é Tesouro Selic. Se você quer saber mais, né, se você chegou aqui e, poxa, que massa, que legal, interessante, título público, e não entendeu nada ou quer mais ajuda, me procura no Instagram, me procura no Facebook, me procura aqui no podcast. Eu acho que pelo iTunes você consegue mandar uma mensagem, torpedo, avalia esse episódio aqui, diz se você gostou, se você não gostou, para que eu possa melhorar e cada vez trazer aí mais conteúdo direcionado para vocês, beleza? Esse é o mercado. Se você está sobrando dinheiro, recebeu rescisão, procura pesquisar sobre títulos públicos, valeu? A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio aqui do Pré-Rico Cast. Grande abraço.